Boa noite. Declaro aberta a segunda audiência pública para discussão dos projetos do Plano Plurianual para os exercícios de 2026 a 2029, de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A mesa dos trabalhos está assim composta: diretor de Planejamento e Gestão de Estratégia, o senhor Caio Ivor Coelho, e a senhorita, está acompanhado pela senhorita a Renata Lanzilota, especialista em finanças também da Prefeitura. Também pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, o senhor Fernando Wagner dos Santos Vale. E pela Secretaria de Educação, o senhor secretário, professor Elcio Carvalho dos Santos. Também pela Secretaria de Segurança Pública, o senhor Capitão Souza, secretário de Segurança Pública do município. Chamar aqui também o senhor Coronel Sodário, secretário de Serviços Públicos, também para compor a mesa. Também o senhor secretário de Obras, Coronel Oliveira Neto, vice-prefeito e comandante da pasta de obras. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação do Plano Plurianual para os exercícios de 2026 a 2029 e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 pelos representantes das secretarias municipais. E, conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores e assessores poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 6 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre os temas desta audiência. Basta se inscrever, preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores e assessores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625
9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convidamos o representante, o senhor, para discorrer aqui sobre a proposta do Plano Plurianual para os exercícios de 2026 a 2029 da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, o senhor diretor de Planejamento, Gestão Estratégica, Caio Ivo Coelho. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos nossos telespectadores. Recapitulando um pouco daquilo que já foi dito na sessão do período da tarde sobre as receitas e despesas, nós partiremos a partir de agora dessa audiência, especificamente a partir das nossas despesas fixadas. A partir disso, vocês podem acompanhar no quadro as despesas fixadas para o ano de 26, 27, 28 e 29, tendo sendo feito a maior parte das alterações no ano de 2026, principalmente corrigindo valores que foram subestimados nas despesas desse exercício. Aqui vocês podem acompanhar uma redução, ou uma adequação, melhor dizendo, em 11 das 18 secretarias para que a gente pudesse cobrir todos esses gaps identificados no ano de 2025, em especial na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação e Mobilidade Urbana. Bem, a partir disso, nós passamos para as despesas fixadas para a LOA de 2026, onde houve maior impacto e onde vocês podem observar melhor quais as porcentagens das receitas, das despesas fixadas e os valores que foram reduzidos, tendo destaque principalmente para um aumento de receita significativo na Secretaria de Meio Ambiente, em virtude de um recurso relacionado à FEHIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Foi um convênio firmado com eles, ao qual nós vamos executar 2 grandes obras de macrodrenagem para o ano de 2026. Também um aumento de cerca de 40 milhões na Secretaria de Saúde, o qual a gente cobriu uma diferença de despesa com o pessoal observado nesse exercício, e na Secretaria de Educação, relacionada a 60 milhões da merenda escolar, o qual a gente havia sido subestimado no orçamento de 25 e que nós readequamos para o orçamento de 2026. As demais secretarias que aumentaram provavelmente foram temas relacionados à despesa com o pessoal, que tem reajuste, anuene e etc., que nos obriga a adequar esse orçamento, e as demais foram adequações feitas tendo em vista que a arrecadação prevista ou aprovada na LOA desse ano é muito superior àquilo que o município tem capacidade de arrecadação. E partindo disso, a gente começa as apresentações pela Secretaria de Obras. Passa a palavra ao Coronel Oliveira Neto. Vai aparecer no vídeo lá? Não, acho que aqui dá para ver. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Nós estamos numa análise. Se quiser, a gente consegue passar. Como é que eu faço para passar para o próximo? Passa para a gente. Não, faz. Aponta para lá. Foi. Uma das coisas que nos preocupa bastante na Secretaria de Obras, dentre o que foi previsto para a LOA do próximo ano, é que nós tivemos uma redução substancial nos valores para a execução de 2026. Nós temos despesas que são fixas, por exemplo, a despesa com pessoal. O número de pessoas são os mesmos, a gente tem um aumento de despesa em decorrência de possíveis aumentos salariais ou de reajustes. No entanto,
seguindo-se o valor deste ano, ela não vai reduzir para o ano que vem. Então, as reduções, elas são feitas na entrega de serviços. Aqui na próxima tem os valores, né? Nós temos uma redução na ordem de aproximadamente 32% em todos os serviços da Secretaria. Isso daí ele vai impactar de uma certa forma em que, por exemplo, nós colocamos aqui, acho que deve ser o próximo, esses aqui são os valores finais, mas não tem a apresentação do serviço em si, eu acredito que seja no final, né? Aqui. Acesso, não, isso aqui é volta. Eu vou fazer um paralelo aqui, acho que facilita. A manutenção de estradas rurais com um grande fluxo de vans escolares e produção agrícola. Nós tivemos uma redução no previsto desse item na ordem de 65%. O que vai impactar isso? Para que a gente possa manter o serviço atual que a gente está prestando na área rural, esse recurso vai acabar em um mês e meio, mais ou menos. Ou seja, em março nós já não teremos mais recursos para fazer essa manutenção, né? Isso seguindo o padrão do que nós fizemos esse ano, né? A recuperação de galerias rurais, de galerias e ramais, que é a parte de desassoreamento, limpeza de córrego, limpeza das galerias em si, nós tivemos uma redução de 32%. E isso daí vai impactar na entrega direta de serviço, ou seja, a capacidade de operação nossa para 2025 foi de 44 metros cúbicos de área limpa, né? Nós baixamos para 30 mil metros cúbicos, ou seja, 14 mil metros cúbicos a menos. Isso daí vai impactar que possivelmente nós teremos grandes problemas na área de enchentes e etc. para o próximo ano por falta de recursos da manutenção geral dos nossos córregos, né? Nós não conseguiríamos limpar os córregos, fazer o desassoreamento necessário, nem a limpeza do encanamento, né, da drenagem. Então, isso daí, essa redução, ela vai impactar diretamente na nossa entrega de serviços. Em relação à manutenção de vias urbanas, a operação tapa-buraco, nós tivemos uma redução de 22% da previsão orçamentária, né? Isso também vai impactar, a gente passaria aí de 37.500 metros quadrados de área recuperada para 29 mil, ou seja, nós tivemos uma redução razoável, a gente consegue fazer a entrega de serviço, mas de forma reduzida. A gente tem que levar em consideração que boa parte do recurso ali da mão de obra, ela está ligada diretamente à locação de equipamentos e de caminhões. Infelizmente, a Prefeitura hoje não possui equipamentos e caminhões na forma adequada, então nós dependemos desse recurso para locação. Boa parte desse recurso é utilizado para essa locação e isso daí impacta depois na falta de material para que a gente consiga fazer a entrega de serviço efetivamente. Na fabricação, no número 4 lá, fabricação de artefatos de concreto, nós tivemos uma redução de 32%. Né? Ou seja, os tubos que a gente faz para a utilização em drenagem, nós fazemos em vários tamanhos, mas a gente utilizando o menor tubo, que é o que tem o menor custo, para que tenhamos uma ideia, a gente tem uma capacidade de produção de 585 tubos. Hoje, para o próximo ano, nós teremos uma possibilidade de produção de 390 apenas. Isso daí vai impactar diretamente na entrega de serviço também. Na recuperação das redes de macrodrenagem, esse recurso ele vem de convênios, principalmente do FEHIDRO com a Prefeitura Municipal. Isso não teve impacto financeiro da entrega de serviço, porque esse recurso ele já vem do Estado e vai ser utilizado dessa forma e já está previsto. No entanto, há uma questão que a gente leva de forma preocupante na Secretaria de Obras, é que nós sabemos que nós temos aproximadamente 24 mil metros de tubo ármico. E o tubo ármico, muitas vezes ele não avisa, mas ele rompe
né? Esse ano nós tivemos 2 rompimentos já, e que foi utilizado em torno de R$1 milhão para conseguir recuperar esses 2 pontos. Então, caso isso ocorra no próximo ano, nós teremos dificuldade do pronto atendimento. Possivelmente a recuperação ela vai demorar mais do que aconteceu em 2025, tendo em vista essa redução do recurso da Secretaria de Obras na ordem dos 32%. A gente lembrando que é 1/3 do nosso serviço. Esse ano nós já não tínhamos a quantidade de recursos, vamos dizer assim, adequados, mas para o ano que vem a gente prevê uma crise razoável e que vai impactar diretamente na entrega de serviços, né? Eu acredito, eu fiz questão de trazer essas questões e esses números, porque assim, eu passar simplesmente o valor, eu vou me sentir vendendo fumaça para vocês. Eu não vou falar o que esse valor é capaz de comprar e o que esse valor é capaz de entregar em serviço efetivamente que interessa para a população. Então, eu quis deixar a forma mais transparente possível, que com essas reduções, essas limitações financeiras que nós temos, ou a gente busca recurso externo, ou a gente, boa parte do ano, não vai ter recursos para entregar os serviços para a população de forma adequada. Obrigado. Gostaria de agradecer ao senhor Coronel Oliveira Neto por suas explanações aqui e também registrar a presença da senhora Kathleen Justino, chefe de gabinete do vereador Ariel Katz, também a presença do senhor Edson Ávila, chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo, a senhora Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili de Ângeles, a senhora Neda Dias, assessora parlamentar do vereador Nicola Neto, o senhor Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita, o senhor Coronel Ulisses da Cunha, diretor de concessionárias. Estou vendo também aqui a Débora, da Secretaria de Obras. Estou vendo também a chefe de gabinete do vereador Boneja, a senhora Simone Palhares. E também fazer um registro aqui da senhora Marcela, secretária de Planejamento do município. Chamar agora a fazer as suas considerações o senhor secretário de Educação, o senhor Elcio Carvalho Santos. Boa noite a todos. Então, quando a gente fala da Secretaria de Educação, né, a gente tem algumas propostas principais, né? Entre essas propostas, né, para esse PPA do Plano Plurianual, a gente tem o acesso universal à educação, né, educação infantil, principalmente com foco, né, a gente poder ter vagas suficientes para atender toda a demanda aqui do município. A gente fala também, né, da redução da evasão escolar. Já estamos implantando políticas públicas aí, em parceria com o Ministério Público, com demais órgãos competentes, para a gente tentar ter uma taxa de assiduidade muito maior, né, nas escolas, e estreitando laços com todos esses órgãos aí para a gente, né, é muito importante. E a gente sabe também o quanto que é importante esse processo de alimentação nas escolas para as crianças. Isso daí nos ajuda muito também com essa questão da redução da evasão escolar. Outra proposta é a melhoria da infraestrutura escolar, né? A gente precisa melhorar as infraestruturas escolares. A gente tem prédios, né, que estão muito desgastados, prédios que foram negligenciados em outros tempos, e que a gente tem que investir nessa infraestrutura, tanto de reformas quanto de restauração de alguns prédios, mas também na ampliação de alguns deles, né? Alguns deles, como escolas do Lafayette, no São Gonçalo. Isso daí tem uma outra implicação econômica também na questão do transporte, né? Muitas vezes a gente tem alguns transportes realizados pelas vans escolares, que se a gente tem o espaço adequado para atender a criança na demanda que ela precisa, não precisaria usar o transporte. Então, isso também implica em economia para os cofres públicos, tá?
Outras propostas que a gente tem relacionadas à educação, né, inclusão e acessibilidade na rede escolar, né, e daí eu falo da ampliação do atendimento lá no Madre Cecília, né, a gente tem um espaço magnífico que outros municípios considerados referências não têm um espaço igual ao nosso, no Madre Cecília. Então, tem todo um projeto de ampliação onde a secretária Marcela Franco, né, de planejamento, vem me ajudando para a gente pensar em ampliar todo o atendimento lá, inclusive a construção de um centro de convivência dentro do próprio terreno lá do Madre Cecília, que é bem grande e que a gente pode otimizar muito aquele espaço, né? Transparência na gestão educacional, né? Implantar sistemas integrados que possam ter dados, né? Informações mais claras para a gente poder fazer um atendimento melhor ao munícipe, né? E gerenciamento administrativo no geral. Outra questão é a questão da valorização profissional, né? Dos profissionais da educação. Investimento, por exemplo, quando a gente fala na formação continuada, né, dos professores, com programas de pós-graduação, com programas de mestrado, né, aprimorar a política, né, de carreira e remuneração, garantindo, né, a progressão por mérito e formação desses profissionais, e políticas públicas de saúde e bem-estar do docente, né, reduzindo afastamentos, né, que é um número que nos assombra, né, porque muitas vezes, em uma função, em uma aula, eu tenho 3, 4 profissionais recebendo pelo mesmo trabalho, pela mesma aula, né? Isso daí impacta muito os cofres públicos. Se a gente fizer um investimento melhor na saúde e bem-estar nas escolas, né, desse profissional, a gente consegue amenizar esses custos, tá? Essas são nossas propostas, tá? E algumas ações que vão nos ajudar na contemplação dessas propostas, na implantação delas, né? Então, a gente tem o programa Educa Taubaté, né, Construindo Futuros com Responsabilidade, onde a gente vai promover uma educação pública de qualidade, equitativa, centrada no cidadão, garantido pelo pleno funcionamento do Sistema Municipal de Ensino, tá? O outro é Espaço que Educa, é a melhoria da infraestrutura escolar, né, com dignidade, do jeito que nossas crianças merecem. O outro é a infraestrutura escolar com dignidade, né, das escolas infantil e fundamental, tá, gente? Vale salientar isso daí. A gente está falando de mais de 130 escolas, e para a gente chegar em todas essas escolas aí, tem todo um plano, né, de gastos para a gente poder ser muito responsável com esses custos aí. Educação de jovens e adultos, né? Taubaté recomeça, né? Educa recomeça. Educação de jovens e adultos que vai ser ampliado. Hoje temos 3 escolas de educação de jovens e adultos. Essa formação também será ampliada para as escolas do trabalho a partir de 2026. Né? A gente tem escolas de trabalho espalhadas, aí são 8 escolas em atuação hoje, onde a gente vai poder fazer, então, também o atendimento e a expansão desse programa. Declaradamente temos aí mais de 3.000 pessoas declaradas analfabetas, né, no nosso município, e é a intenção fazer com que todo esse pessoal volte às escolas e consiga seu diploma, seja ele da Educação Fundamental 1 e consequentemente, depois do Fundamental 2, dando prosseguimento no EJA, né, do Estado, aí, ensino médio, tá? O Educa Transporte, onde a gente tem aí todo o repasse do Estado para que a gente faça o transporte dos alunos do ensino médio, tá? Poucos alunos da rede estadual ainda utilizam esse transporte via repasse do governo estadual. Formação técnica, né? O investimento aí na ENCA, a gente teve agora a ampliação da ENCA, turmas de tarde, 2 turmas à tarde, funcionava só no período noturno, agora com mais 2 turmas. Queria salientar que a gente está falando de uma escola, né, de ciências aeronáuticas aí, muito qualificada, né, com certificação da ANAC, que sempre que eles vêm aqui dar essa certificação para a gente, eles fazem questão de frisar que é um dos melhores cursos de ciências aeronáuticas do país, está aqui no nosso município. Então, a gente ampliou de 60 para 120 vagas agora na ENCA. Também a ampliação e melhoria do prédio, né, da Escola Feco Camargo, nossa escola de artes, né, Feco Camargo também, e das infraestruturas escolares, no geral, das escolas de trabalho, tá? Outras ações do Educa Equidade, muito importante para a gente promover a equidade e ter acesso a outros recursos, como o VAR, por exemplo. E daí eu estou falando dos kits escolares, estou falando do uniforme, em que todas as crianças têm o acesso e o material didático, né? Todas as crianças têm acesso a esse material de qualidade para que a gente promova a equidade dentro das escolas. A publicidade institucional,
o Educa desenvolve, né, o CIMUB, o incentivo aí às bolsas de estudo, né, para os nossos munícipes, né? A gente tem um programa de bolsa de estudos aí. Queria até salientar que a gente tem condições de fazer um atendimento muito maior, e acaba não sendo concretizado toda essa concessão de bolsas por conta dos questionários que são indevidamente preenchidos ou faltando algum material para os jovens. A gente precisa fazer uma força-tarefa no início do ano para que as escolas técnicas e também as universidades que tenham interesse possam, né, ter um acesso direto a esses vestibulandos aí, que a gente possa fazer essa concessão de bolsas de uma forma mais clara. O Valoriza Taubaté, né, o reconhecimento, né, dos nossos profissionais via 70% do Fundeb, que tem que ser colocado para fins de pagamento de folha, e os outros 30% investido em recursos de educação, obras e demais necessidades da Secretaria. Acho que é isso por enquanto. Obrigado, secretário Elcio. Gostaria de registrar aqui também a presença da senhora Amanda Góes dos Santos, gestora de infraestrutura da Secretaria de Esportes, e também da senhora Paula Bila, assessora parlamentar da vereadora Zelinda Pastora. Eu gostaria também de fazer um registro aqui com relação aos vereadores que estão ausentes por um conflito de agendas que nós tivemos. Inclusive eu era para estar nessa agenda também, e saindo daqui ainda vou me deslocar para lá. Então a maioria dos vereadores estão envolvidos numa outra agenda que culminou com esse conflito aí dos horários, né? Por isso, somente os assessores aqui participando. Chamar agora o representante da Secretaria de Segurança Pública do município, o senhor Carlos Alberto Souza, o senhor Capitão Souza, que é o secretário de Segurança Pública de nossa cidade. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Bonege, que está presidindo a sessão, na pessoa de quem cumprimento a todos aqui da bancada e os demais presentes. Bem, da parte da Secretaria de Segurança Pública, duas ações são destacadas. Taubaté Resiliente tem a ver com as ações de defesa civil, e Taubaté Mais Protegida tem a ver com ações da nossa Guarda Civil Municipal. O orçamento previsto, então, para 2026 é de 43 milhões, e 27, 45 e 400, e assim sucessivamente 28 e 29. Das principais propostas em função desse orçamento previsto, nós vamos ter condições de dar andamento, né, ao projeto de monitoramento da cidade, e vale lembrar que é um contrato que envolve a Secretaria de Segurança Pública, a Educação e a Mobilidade Urbana. Então, são essas três secretarias envolvidas nesse contrato do monitoramento da cidade. Então, nós teremos condições de dar continuidade a esse importante contrato, que, aliás, já conseguimos integrar 100% com o Muralha Paulista, um programa do Estado de São Paulo, e que nos dá uma série de ferramentas para poder atuar tanto na área preventiva quanto na área repressiva, em termos de segurança pública. A atividade delegada, a gente consegue a manutenção desse programa. Obviamente, nós havíamos pensado um valor maior do que está previsto, mas o que foi pensado lá
é aquilo que hoje, né, a realidade do município, em termos de orçamento, nos coloca. Também a gente vai conseguir aí um recurso para poder mantermos a questão da frota, né, em operação, então manter aí efetivo o número de viaturas, manutenção das viaturas, tanto as locadas quanto as viaturas próprias, para que a gente possa ter esses equipamentos em condições de estar atuando aí, em especial protegendo aí o nosso patrimônio público, que aliás, vereador Bonege, eu até aproveito, né, para compartilhar. Nós apresentamos esses números hoje para o prefeito, e nesses primeiros 10 meses, nós conseguimos, iniciando janeiro e mês de outubro agora, uma redução de 48% no número de ocorrências contra os equipamentos públicos. Então, esse é fruto de fazer mais com menos, né, e mais de muita dedicação dos nossos guardas civis municipais. E aí a gente faz um comparativo do primeiro semestre desse ano, aliás, do segundo semestre, dos últimos 6 meses desse ano com os últimos 6 meses do ano passado, uma redução de 16% no número de ocorrência. Então, indica que o pessoal está no caminho certo, mas a gente sabe que precisa melhorar muito isso ainda aí. Agora, gostaríamos, a gente fez uma previsão para a atividade delegada, mas infelizmente não foi possível em função da crise que todos nós sabemos. Mas as ações estão no caminho certo e apresentando redução, né, dos indicadores, em especial aqueles que são afetos diretamente à Guarda Civil, que são cuidar, né, dos equipamentos públicos. Então, a gente consegue aí ter um recurso para cuidar da nossa frota, munição, fardamento, EPIs, exames psicológicos para os nossos guardas civis municipais e, da mesma forma, a Defesa Civil também. O orçamento vai nos permitir a gente dar continuidade de aquisição de equipamentos de proteção individual dos nossos agentes de Defesa Civil, uniformes, enfim, todo o aparato necessário para que os nossos agentes possam desenvolver o seu trabalho. Então, são esses os apontamentos e eu me coloco à disposição para algum questionamento. Obrigado, senhor capitão Souza, pelos seus esclarecimentos. Dizer também que essa notícia dos indicadores decrescentes que o senhor acaba de anunciar aqui, isso é muito importante para nós que somos profissionais de segurança. Dizer para o senhor que semana que passou nós estivemos reunidos com o coronel Megda para tratar do assunto base, aquela base compartilhada da polícia, da GCM, na nossa querida GCM, aliás, a quem eu tenho que elogiar aqui por esses números aqui que o senhor apresentou, né? Toda a GCM faz, se não fosse pelo empenho da nossa Guarda Municipal, isso não estaria acontecendo. Dessa base comunitária e compartilhada com a PM, as coisas estão avançando e os recursos estão vindo, e depois eu vou tratar desse assunto pessoalmente com o senhor, inclusive até mais do que o senhor havia solicitado, que eu quero que seja uma base modelo lá na Estiva, né? Então, para que a gente possa avançar para os demais bairros aí da nossa comarca. Bom, chamar agora a fazer as suas considerações a senhora Marcela, do Planejamento Urbano. Boa noite a todos, boa noite, vereador Banerjes, que preside esta sessão. Muito obrigada pela presença de todos e vou trazer um pouco de informação aqui a respeito da nossa Secretaria de Planejamento Urbano, uma secretaria de extrema importância para a cidade de Taubaté, e acredito que ela é, assim, uma secretaria que agrupa todas as ações, as definições e
e realmente o crescimento da cidade, onde nós conseguimos trilhar, né, as diretrizes e, ao mesmo tempo, a gente trazer a organização para uma cidade crescer de forma sustentável, resiliente e organizada, né? E o mais importante de tudo é trazer o benefício para a população. Então, em 2026, nós teremos aí um orçamento de 17.860.000 e para os próximos anos, na casa, aproximadamente de 13 milhões. Ela é uma secretaria meio e que ela auxilia, né, as demais secretarias, como o próprio secretário Elcio disse na sua apresentação. Hoje, a Secretaria de Planejamento, ela também tem uma ação importante em relação à execução de obras institucionais, no que tange as edificações, o acompanhamento das manutenções. Além disso, também a gente tem todo um trabalho referente à legislação urbanística e, acima de tudo, também a aplicabilidade dessa legislação junto aos projetos a serem aprovados. E as principais propostas, né? Nós traçamos aqui, dentre inúmeras outras ações que nós temos todas as ações, né? A gente tem ação diversa nas demais secretarias. A gente tem aqui também os principais, que seria primeiramente o plano diretor, que de fato é um grande instrumento urbanístico que auxilia esse planejamento urbano e esse crescimento, assegurando as diretrizes técnicas para o uso e ocupação do solo, ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável do município. Segundo ponto é o georreferenciamento, que é um processo que se faz necessário para que a gente tenha, né, um software, uma organização, para a gente poder principalmente conter as ocupações irregulares. Então, desse modo, com essa nova ferramenta, a gente vai conseguir aí fazer uma atualização da nossa base cartográfica com a integração dos dados geoespaciais voltados ao monitoramento territorial. Isso também vai nos ajudar e muito no nosso crescimento urbano de forma organizada. Então, não basta só ter a macrozona urbana ocupada, seguindo as diretrizes, mas a gente também tem uma área rural muito extensa e que ela precisa ter o seu devido monitoramento, e assim a gente auxilia tanto a segurança quanto a fiscalização de obras particulares, que hoje tem aí uma demanda gigantesca diante dessa ocupação irregular. Então, nós estamos aqui para poder auxiliar com essa nova ferramenta que está por vir através do nosso orçamento. E também, por fim, as obras de infraestrutura dos prédios institucionais. Então, como eu falei no início, né, essa execução de intervenções estruturais e arquitetônicas em edificações públicas, visando essa modernização dos espaços institucionais e adequação às normas técnicas de acessibilidade, principalmente também a adequação junto à vigilância sanitária. Então, tudo isso é o que a Secretaria de Planejamento visa, busca. Além disso, também nós temos conquistado muitas parcerias, né, com a iniciativa privada, o que também tem ajudado em muito o desenvolvimento da cidade e a melhoria dos espaços públicos. Nós temos aqui também, né, algumas ações desenvolvidas, né, o programa Cidade Viva, Taubaté Planejada, onde a gente tem aqui os valores referente à gestão, né, administrativa. E também a gente tem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que também é uma grande ferramenta orçamentária que nos auxilia, né, nas ações que, às vezes, a gente não tem a condição necessária de se fazer, né, a aplicabilidade de alguns recursos, mas a gente tem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que ele é administrado aí e acompanhado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e através disso, né, você que nos acompanha e que tem aí as ações de legalização, todas as questões das multas e contrapartidas que são advindas dessas legalizações, elas migram para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, assim também como outras ações que ainda a lei exige, como, né, a outorga onerosa do direito de construir, que também são alocadas ao fundo e sim são destinadas às melhorias conforme a necessidade e a disponibilidade. Eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária Marcela. Chamar agora o responsável pela pasta de esporte, lazer e qualidade de vida, o senhor secretário Fernando Wagner Santos Vale.
Boa noite a todos. No programa da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, nós teremos 4 ações: Pro Esporte, Gestão e Governança Esportiva, Pura Energia, Esporte e Lazer para a Qualidade de Vida, Revive Esporte, Revitalização, Modernização de Estruturas Esportivas, Rede Esportiva de Apoio aos Projetos Esportivos de Associações do Terceiro Setor e Apoio a Entidades Esportivas. Essas ações, elas vão permitir uma interação da Secretaria num momento de retração orçamentária. Essa conversa da Secretaria com a comunidade, já iniciada aqui no Legislativo, desde o mês de fevereiro, essa conversa provoca uma construção de uma organização esportiva que possa atender desde a sua fase de lazer, desde a sua fase de vivência do esporte, né, passando pela qualidade de vida e também aprimoramento técnico e físico para esportes de rendimento, e finalmente chegando em esportes de visibilidade, esportes de rendimento, que consequentemente representam o município em competições regionais, estaduais, federais e internacionais. Então essa conversa é muito importante agora, para que possamos trabalhar em cima dessa retração orçamentária. Bom, as principais propostas dentro dessa condição, dentro dessa proposta de conversar com a sociedade, é a reforma dos prédios e modernização de equipamentos e terceirização dos serviços de manutenção. Porque nós entendemos que as secretarias parceiras, as secretarias que constituem a nossa equipe de trabalho, elas têm prioridades hoje muito significativas no município. Então nós entendemos que a Secretaria de Esportes pode colaborar nessa modernização de equipamentos através da busca de recursos em nível municipal, estadual e federal, através de projetos que automaticamente já são disponibilizados na Secretaria Estadual de Esportes e no Ministério dos Esportes. Então, considerando essa situação, a gente entende que a modernização de equipamentos ela pode ser otimizada dessa forma. E a terceirização do serviço de manutenção são serviços possíveis de terceirização. E ainda assim com a orientação da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, quando for o caso, de planejamento, para que a gente possa construir essa qualidade nos equipamentos esportivos. Segunda proposta, a implantação da gestão de compliance nos projetos esportivos do município. Isso é muito importante, que essa implantação de compliance, ela vai exigir na construção, na conversa com a sociedade e com o legislativo também, a construção de projetos que tenham sustentabilidade, que tenham responsabilidade social, ética e transparência na sua execução. Isso vai facilmente trazer recursos de investimento para o município nos projetos esportivos. Isso é uma questão bem simples. A terceira, a implementação de gestão de governança e governança na secretaria. Então, ainda que tenhamos hoje uma metodologia de gestão interna, é importante inserir a secretaria no contexto atual do município, no contexto de um município com retração orçamentária, com uma sociedade culturalmente desenvolvida no esporte, que gosta de praticar o esporte. Então, nós precisamos relacionar a secretaria de uma forma um pouco mais ampla, e isso é conquistado através de uma governança, através de uma conversa com as demais secretarias, com legislativos e com as organizações do terceiro setor que constituem os projetos esportivos onde a Secretaria de Esportes não consegue chegar, não consegue atingir.
Quarto, cumprir o plano de governo associado à política pública de qualidade. Ainda que tenhamos um plano de governo bem voltado para a formação esportiva, para os projetos internos do município, lazer e qualidade de vida, é importante que essa política pública tenha qualidade, ela seja entendida pelo munícipe, né? Nós vamos ter um ano de muita queixa de redução do orçamento nos projetos esportivos, né? E através da governança, nós vamos precisar construir uma conversa e um modelo que permita que nós andemos com todos os projetos sem encerrar nenhum projeto, porém adequado a essa realidade temporária nossa. Finalmente, terceirizar os centros de iniciação, formação e aperfeiçoamento esportivo. Quando eu falo terceirizar, não significa necessariamente você terceirizar para organizações sociais. Você pode também terceirizar na captação de recursos em nível estadual e federal. Nós temos um exemplo já esse ano. Nós tínhamos um centro de formação esportiva, hoje nós temos 9 centros de formação esportiva em andamento, em processo de licitação e em processo de adequação do plano de trabalho. Então, essa terceirização aqui, ela é muito mais ampla do que apenas o edital de chamamento para as organizações e trazer o know-how dessas organizações para dentro do esporte municipal. Todas essas ações, elas estão distribuídas no orçamento de forma a não encerrarmos ações, de forma a diminuição da ação, porém, preparando para que ela dê um passo maior novamente no ano de 2027. Então, eu acredito que essa seja uma forma adequada e a gente tenha condições em breve de colaborar com os índices do município diretamente, com os índices de saúde, segurança, colaborar na educação muito. Essa é a proposta da Secretaria de Esportes. Muito obrigado, senhor secretário Fernando. Vou chamar agora o senhor Coronel Sodário, secretário de Serviços Públicos, para suas considerações. Senhor presidente, vereador Bonerzi, que preside esta audiência pública, senhores secretários, secretárias, senhores assessores, né, senhoras assessoras dos vereadores, servidores, boa noite a todos e aqueles que acompanham também pela TV Câmara. Nós estamos apresentando nessa audiência pública o plano plurianual para o período, né, de 2026, 27, 28 e 29. É um planejamento estratégico de governo para onde são definidas as diretrizes para que a gente possa executar. Então, nós estamos vendo lá no quadro o PPA, o Plano Plurianual, com os 5 programas: gestão de política de infraestrutura, Taubaté mais bonita, serviços funerários e cemitérios, agropecuária e agronegócios e cidade mais limpa. Totalizando aí, deixa eu ver se vai aparecer o total lá, cidade mais limpa, 123.220.000 para o primeiro ano e nos outros anos acrescentando 5%. Entre as propostas, né, as principais propostas, programa Cidade Mais Limpa, temos a limpeza urbana, que busca promover a melhoria contínua dos serviços, né, de infraestrutura urbana, serviços essenciais de limpeza, praças, parques, jardins, visando o bem-estar e a qualidade de vida da população de Taubaté.
Citando aí neste ponto que estamos buscando divulgar a adoção, né, de praças, a adoção justamente para que a gente possa realizar parcerias com o setor privado, de forma a colaborar nesta questão da limpeza urbana, tendo em vista aí justamente a diminuição dos recursos para 2026. No programa Taubaté Mais Bonita, nós temos lá iluminação pública. Ampliação e modernização da iluminação pública de uma forma geral, ampliando o parque já existente. Terceiro ponto lá, cemitérios e funerária. Buscar a reforma e melhoria da infraestrutura e limpeza do cemitério, do ossário coletivo. Este serviço, a gente já foram feitas sondagens com relação à busca de PPP, né, uma parceria público-privada, visando fazer a gestão do cemitério. Sondagens, então, que já foram realizadas, mas que precisam ser efetivamente contratado um serviço de estudo de viabilidade técnica ou econômica para verificar essa possibilidade do estabelecimento de uma PPP para os cemitérios. Quarto ponto, mercado municipal e mercatal. Então, melhorias de infraestrutura e aquisição de equipamentos. Nesse tópico, engloba, na verdade, todos os demais programas, porque o mercado municipal, além da atividade mercantil realizada lá, também tem o entrelaçamento das demais atividades de zeladoria, de limpeza, que atuam no mercado e mercatal. Quinto ponto, fiscalização de posturas. Melhorias, voltando só no quarto ponto ali também, verificar a possibilidade, né, de um estudo técnico, econômico, né, verificando a viabilidade de fazer a gestão através de uma parceria público-privada. Na fiscalização de posturas, melhoria na infraestrutura interna. Aí então, estão os recursos previstos para o ano 2026. Basicamente, serão executados com as despesas de pessoal, basicamente, e o cumprimento dos contratos já existentes. Contrato de locação de veículos, contrato da Eco Taubaté, contrato da Máximos, contrato locação de caminhões, tratores, Eco Taubaté, como os senhores podem verificar, basicamente nós estamos cumprindo a folha de pagamento. E esses contratos que eu já citei. Totalizando aí os 123 milhões. E 220 mil. É isso que eu tinha a apresentar, no sentido da busca da melhoria contínua. Então, são treinamentos de pessoal, desenvolvimento de gestão de pessoal para que a gente consiga realmente realizar tudo aquilo que é necessário. O serviço de zeladoria da cidade é um serviço complexo, né? É a limpeza pública, são podas, varrição, coleta dos resíduos, e a iluminação pública, ela tem um fundo específico também que atua, que é o fundo da iluminação, que é baseado na contribuição de iluminação pública, a CIP. E com isso a gente buscar cada vez mais a melhoria contínua nos serviços públicos. Muito obrigado. Estou à disposição para os questionamentos. Muito obrigado, senhor Coronel Sodário. Queria registrar agora também a presença da nossa amiga, a diretora de Educação, Elisa Manuel Coelho.
Seja muito bem-vinda a essa casa, nossa querida vereadora. Desculpa, secretária adjunta, eu estava aqui rebaixando a minha colega, mas teve um puxão de orelha aqui. Nossa secretária adjunta. Eu estava chamando aqui o coronel Sodário e me veio, não sei porquê, estava quase fazendo uma confusão aqui, chamando o coronel Sodário de coronel Cesário, muito por conta dessa demanda que eu enviei para o senhor agora há pouco aí. Que é lá próximo, né, do condomínio. Bom, como nós não temos vereadores presentes aqui hoje, eu vou passar direto a palavra para os assessores que queiram se manifestar ou fazer as suas perguntas aos secretários. O vereador, os assessores que querem se manifestar, ao assessor Edson Ávila, do vereador Isaac do Carmo. Por favor. Obrigado, presidente, vereador Bonerges. Boa noite à senhora secretária, Marcela, e aos demais secretários, aos colegas aqui, assessores dos gabinetes, o diretor Fernando ali. Eu queria ser bem objetivo, bem pragmático. Primeiro, elogiar o nosso vice-prefeito, o coronel Oliveira, de coração, porque eu já estive na sua função, e elogiar a sua sinceridade. E, de certa forma, um susto que o senhor nos deu, com a redução do orçamento da sua secretaria, que considero uma das secretarias, presidente, das mais importantes do município, né? Todas são, sem dúvida nenhuma, mas a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos, principalmente, cuidam do nosso dia a dia, né? E eu fiquei realmente preocupado, assustado. Mediante a calamidade que o senhor está enfrentando na sua secretaria, coronel Oliveira, eu gostaria de perguntar se existe, mediante esse cenário, prioridades que estão elencadas com essa redução do seu orçamento. E aí, presidente, eu gostaria de perguntar, pedir a sua permissão, se eu pergunto e espero a resposta, ou faço as perguntas todas primeiro? O que o senhor sugere? Fique à vontade para o senhor fazer as perguntas como queira. Obrigado, presidente. Então, coronel, eu fico imaginando que o senhor deve ter eleito algumas prioridades, né, com essa redução. E eu gostaria de saber se estão elencadas. Obrigado pela pergunta, né? A gente estabeleceu como prioridade a questão da drenagem, né? Porque, assim, todos os serviços são muito importantes. O tapa-buraco, as estradas rurais. No entanto, a questão da drenagem, se a gente não cuidar e não tiver uma manutenção constante, a cidade ela começa efetivamente, e não é no sentido figurado, é literalmente ruir, né? Então, essa é a nossa... A gente pretende manter a maior parte de recurso focada na questão da drenagem, na limpeza dos córregos, desassoreamento dos córregos e na fiscalização e manutenção dos encanamentos, dos equipamentos que nós temos para fazer essa parte de drenagem, porque há muito entupimento e a gente vai ter um apoio possível, que estamos estudando bastante o apoio com o meio ambiente para a educação pública, que as pessoas ainda continuam jogando muitas coisas que não deveriam estar, tanto nas ruas e que vai para a boca de lobo, quanto nos córregos que vai no encanamento. E essa questão ela tem que ser encarada de uma forma constante, contínua e demanda bastante recurso. Outra preocupação que nós temos, e a gente percebeu uma diminuição drástica de recurso nesse sentido, é na questão na área rural, em que nós temos uma redução do orçamento na ordem de 65%. Ou seja, as pessoas elas têm que sair da área rural para se deslocar à cidade, para a questão de saúde, educação, e tem que ter o escoamento dos produtos rurais, né? Isso daí a gente percebeu a necessidade de investir nos projetos, né? E para isso o governo federal vai ser bastante útil, né? Em buscar recursos para que a gente consiga manter as estradas rurais da melhor forma possível, mesmo com poucos recursos previstos no nosso orçamento. Obrigado, coronel. Parabéns. Se eu fosse escolher as prioridades, seriam exatamente essas. Tá? Parabéns, é isso mesmo, perfeito. E aí eu até queria aproveitar,
na questão do coronel, do capitão Souza, nosso secretário de Segurança, que mediante essa questão, secretário, que nós sabemos que a Secretaria de Obras é fundamental e teremos chuvas já chegando aí em breve, se não seria o caso, não sei se talvez, provavelmente o secretário já tenha até pensado nessa hipótese, junto com o secretário Coronel Oliveira, de priorizar no orçamento, que também a gente sabe que é um orçamento reduzido da sua secretaria, seria o caso de priorizar, e nós sabemos que teremos problemas, a defesa civil, né? Porque com a dificuldade de obras em cuidar da questão da drenagem, teremos enchentes, e com essas mudanças climáticas sabemos que provavelmente até poderão acontecer com mais gravidade, a defesa civil na sua secretaria seria fundamental nesse momento, sabendo, já imaginando que teremos vários problemas. Então eu imagino que provavelmente o senhor deve estar trabalhando com essa hipótese. Não é isso? Obrigado, Edson, pela pergunta. Dizer que, olha, da parte da Defesa Civil, nós estamos, em que pese toda a dificuldade orçamentária, nós estamos preparados para esses eventos que são corriqueiros, né? Então, chuvas de verão, é o tempo de seca, e vale pontuar que até um tempo atrás, nós tínhamos lá servidores que eram servidores vindos de toda a estrutura da prefeitura, mas hoje nós temos um grupo de agentes de defesa civil que foram contratados especificamente para isso aí, com todo o treinamento, o direcionamento de trabalho, então preparados já para esses momentos. E que, na verdade, acaba atuando quando o evento acontece. Então, uma parceria muito importante também com a Secretaria de Segurança do Estado, lá, por meio da Defesa Civil do Estado, né? Então, nesse ponto, a gente está tranquilo para darmos a resposta, se eventualmente, né, a gente enfrentar situações que enfrentamos aí em outros tempos. Obrigado, secretário. E para complementar, só para concluir com o Coronel Oliveira, é verdade, Coronel Oliveira, o vereador Isaac tem se colocado, inclusive tivemos com o prefeito juntos a semana passada, uma reunião, e pedimos para o prefeito usar e abusar da relação que a gente tem com o governo federal, para a gente poder estar buscando mais recursos para a cidade que a gente precisa, né? Nós já conseguimos aí alguma torno de 4 milhões de reais em emendas, de alguns contatos com alguns ministérios, para poder a gente tentar cada vez mais buscar mais recursos para ajudar a cidade. E até queria aproveitar e pedir para os secretários, né, porque no mês de novembro agora nós fecharemos as emendas, né, presidente Bonerges, as emendas impositivas, né? 25 milhões de emendas estão previstas, tirando os 12,5 da saúde, são 12,5 milhões. Eu acho que seria muito interessante se os secretários pudessem enviar para os vereadores, mediante a situação que nós estamos vivendo, as prioridades, para que a gente também possa tentar ajudar. Então, não o suficiente, mas alguma coisa que seja mais emergencial, que os vereadores possam colaborar. Correto, presidente? Eu acho que é correto, né, pedir. Eu acho que o nosso prazo para fechar é dia 18 de novembro, as emendas impositivas. Seria importante se as secretarias nos passarem, né, quais prioridades seriam mais interessantes se pudéssemos ajudar, né? Para ser mais rápido, o secretário Elcio, eu só não percebi, eu acho que a sua secretaria não teve problema de orçamento, porque os projetos são ótimos, que o senhor citou, são excelentes. Eu queria perguntar de um que eu não sei se eu não ouvi, que é com relação a alguma previsão para a implantação de escolas em tempo integral, se está previsto alguma, e se a questão de orçamento da sua pasta está tranquila, está sossegado para cumprir todos esses objetivos que o senhor citou. Bom, obrigado pela pergunta, Edson.
Na verdade, o tempo integral está sendo tratado de uma maneira focal, tá? Tínhamos algumas escolas funcionando em um período misto, que foram 14 escolas, 13 já se transformaram em integral ainda nesse ano, né? Para iniciar agora 2026, para a gente já ter mais 13 escolas modelo integral. Vale destacar aqui, né, que a gente tem um integral bem inchado, tá, gente? Quando a gente fala para outros municípios que metade da rede já está no integral, a gente está falando de 20 mil alunos, todo mundo fica, nossa, mas tudo isso, né? Porque nos outros municípios eles não representam 50%, representam 20%, 30% dos estudantes. Então a gente tem um integral bem inchado, bem robusto aqui, tá? E para 2026 agora, a gente tem a manutenção de metade da rede trabalhando, atuando integral, até porque é uma premissa dos pais, né? Eles acreditam que eles querem muitos filhos no infantil, né? E na educação fundamental até os 13, 14 anos, 6º, 7º ano. 8º e 9º ano a gente vê uma queda enorme da busca pelo integral, porque as crianças já têm mais autonomia e os pais querem, né? Já ficam em casa, tem outras relações, ajuda a cuidar dos irmãos, né? A gente passa por essa situação também. Então a gente precisa analisar a demanda, né? Que a gente tem também para poder abrir novas escolas. Obrigado, secretário. E, para concluir, a secretaria da nossa querida secretária Marcela, eu concordo que o georreferenciamento citado é realmente fundamental. Eu estava procurando há pouco tempo atrás o mapa do município, o secretário Marcela, e que a gente antes encontrava nas bancas, né? Mas o mapa eu acho que tem uns 40 anos de idade, o último mapa que nós temos da cidade, e inclusive dificulta o nosso planejamento, não só o planejamento da prefeitura, como o planejamento até dos nossos trabalhos, dos nossos vereadores, né? Que eu acho que é um absurdo a cidade não ter, nesses últimos 30, 40 anos, não ter feito esse trabalho. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora é se esse georreferenciamento, se ele já tem um prazo estimado para começar, para concluir. Era essa a questão. Obrigada, Edson, pela sua pergunta. O georreferenciamento realmente vai ser um divisor de águas aqui na cidade de Taubaté. Não tem como não falar, mas em Pindamonhangaba, quando a gente aplicou essa tecnologia, a gente conseguiu sanar diversos problemas, principalmente da ocupação do solo na zona urbana, onde foi possível a gente identificar, né, as construções e dar a oportunidade para que as pessoas se regularizem. Então, isso também é uma grande ação e, com certeza, essa Casa de Leis ela vai ser muito acionada, porque vão surgir muitas dúvidas. Então, já adianto uma ação que vai acontecer, mas isso se faz necessário para que a gente tenha organização na cidade. E, por outro lado, algo que eu estou muito na expectativa, que vai ajudar muito, principalmente a Secretaria de Obras do Coronel Oliveira Neto, em relação à fiscalização de obras particulares. A gente vai conseguir sanar a ocupação, a gente sabe que moradia é dignidade, é justiça social, e a gente sabe que, às vezes, as pessoas, elas buscam um teto da forma que for possível naquele momento. E a ocupação irregular, ela é algo que acaba trazendo malefícios para a gestão pública, porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, o serviço público ele vai ter que entrar na drenagem, ele vai ter que entrar na infraestrutura, na iluminação pública, no saneamento. Então, tudo isso gera um transtorno. E por que não a gente organizar a cidade de uma forma coerente e trazer essa real dignidade? Então, essa tecnologia do georreferenciamento, além disso, a gente também vai ter facilidades nas consultas do zoneamento no município. Então, a gente vai ter aí, muito em breve, a revisão do plano diretor e, com isso, também essa tecnologia vai estar atualizada. Então, as pessoas que quiserem uma certidão de diretrizes, rapidamente ela vai poder emitir no próprio site da prefeitura, com rapidez, com celeridade, já fazer essa consulta. Então, as imobiliárias também, que às vezes estão aí no mercado querendo vender um terreno e querer saber quais são as possibilidades reais daquele terreno, ela já vai conseguir puxar uma ficha diretamente no sistema, de forma digital, eletrônica e rápida, e já passar para o cliente. Então, a gente vai conseguir o quê? Também dar um impulsionamento no crescimento da cidade. Isso vai facilitar e muito a vida de todos nós. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aos secretários e às secretárias das respostas. Agradeço demais. Obrigado.
Agradecemos também os apontamentos do senhor Edson Ávila, sempre muito precisos e inteligentes. Antes de a gente partir para o encerramento, eu, aproveitando que o Coronel Oliveira Neto se encontra aqui e há também a Débora, é por isso que mandei essa mensagem para vocês, eu queria fazer aqui uma prévia do que acontece lá. Eu estive lá hoje, essas imagens que estão aí não são minhas, foram mandadas para mim, mas eu fiz as minhas imagens agora à tarde, e o que eu encontrei lá foi muito pior do que está aí. Acontece, senhor Coronel, que lá eu tive o relato dos moradores, e de um lado tem edificações, tem casas, e do outro, ali digamos que ali é um pasto, ali é onde se produzia argila antigamente. E lá, Débora, você que é responsável ainda pelas galerias, acho, tem a boca de lobo ali. Isso já foi identificado lá atrás pela prefeitura, tem a boca de lobo ali. E ela passa por baixo e eu acho que desaguaria do outro lado ali, onde não tem edificação. E o proprietário daquele terreno entupiu a boca de lobo. Isso são relatos dos moradores que ficam de frente para esse problema. Mas que a prefeitura tomou as devidas e fez uma autuação muito pesada nele anteriormente, mas que acho que não desentupiu lá, entendeu? Então, para que vocês cheguem lá já sabendo do problema, eu acho que é mais um problema de desobstrução da galeria, né? Porque tem boca de lobo lá, mas ela não tem por onde dar vazão. Então, foi esse o relato que eu tive lá, entendeu, senhor Coronel? Bom, foi providencial a gente se encontrar aqui hoje, porque eu já ia fazer o pedido mesmo, né? Não havendo mais nenhum questionamento aqui, nem dos internautas, nem de munícipes presentes, ou também dos assessores, passamos agora ao encerramento da audiência. Chegamos ao fim da segunda audiência pública sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 2026 a 2029 e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, dos munícipes presentes e dos internautas telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Convidamos a todos para a terceira audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, às 18 horas, aqui mesmo no plenário Jaurès Guizar, com os representantes das Secretarias de Desenvolvimento e Inclusão Social, Habitação, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cultura e Economia Criativa, Mobilidade Urbana e Saúde. Declaro encerrado essa audiência. Uma boa noite a todos.